Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. E para falar de cidadania e qualidade de vida, nada melhor que ter um fiscal da lei, um homem que fiscaliza e um homem que legisla. Ele vai me corrigir, que é professor, fugiu agora. Professor Juliano Balgarten, vereador bem votado do PSB, está com nós hoje aqui e vai falar de coração tudo que ele tem vontade de falar em 30 minutos sem intervalo. Obrigado, Glacir, pela oportunidade, pelo convite. Bom estar aqui na TV Cidade, ter esse espaço importante para dialogar com a população, com teus telespectadores. E sim, isso é um ato, o exercício da cidadania, e uma das funções é fiscalizar, legislar, propor. E a gente está aqui, eu agradeço a oportunidade. Vim aqui para falar dos 3 anos do meu mandato, aqui um mandato muito sério e muito participativo, envolvido na comunidade. Eu sou, dos 15 vereadores, o único que tem ações populares, ações na rua, como, por exemplo, o Gabinete Móvel. Então, semanalmente eu estou num bairro, numa rua aleatória, e passo de casa em casa, converso com as pessoas, ouço os seus anseios, as suas sugestões, faço os encaminhamentos, as cobranças, recebo também muitos contatos, seja pelas redes sociais, telefone ou pessoas que nos procuram na própria Câmara de Vereadores, para as reivindicações básicas do dia a dia, desde problemas de infraestrutura, saneamento, saúde, educação, de tudo um pouco. Também voltaremos agora com as prosas no Paradão, ali da Praça da Matriz, onde o que eu faço? Eu vou ali e converso com as pessoas, estilo Gabinete Móvel, mas centralizado, porque ali a gente consegue conversar com pessoas de todos os cantos da cidade, seja do interior, seja da área urbana, e propriamente dito, voltaremos também com o Café e Prosa, que é o quê? Eu monto meu mini escritório lá na praça, 2 bancos, uma mesa, um café e uma prancheta, e a gente conversa um pouco e fala sobre o que é que a gente tem proposto, o que a gente tem vivenciado, Glacir. Então, é um mandato, até eu trouxe um materialzinho aqui que eu tenho entregue para os cidadãos, que tem um resumão dos 3 anos, destacando as principais ações, os principais projetos de lei. Eu te falava antes da Câmara ligar, eu não sou muito bom de números, não gosto muito de números, sou professor de História, então de Humanas, mas hoje dentro da Câmara, na atual legislatura, eu sou campeão de proposições, seja de pedido de informações, pedidos de providência, requerimento, projetos de lei aprovados e projetos reprovados. Também, ao longo destes 3 anos, buscamos mais de 4 milhões de recursos para a Farroupilha, contabilizados nesse material, fora os que estão chegando e os que faltam a confirmação, como, por exemplo, R$1 milhão para o Hospital São Carlos, R$60 mil para manutenção e conserto da pista de skate, que nós vamos buscar mais um recurso para deixar ela zeradinha, R$250 mil para a revitalização da praça do bairro Nova Vicência, que está muito bonita, e também a rota cervejeira, que pouco se fala ou se comenta e não se falou meu nome. Fui eu que abri as portas junto ao governo do estado, à Secretaria de Turismo, onde nós buscamos mais de 3 milhões, e agora influência, envolvimento direto na articulação política. O governo federal anunciou o novo PAC. Farroupilha vai ser contemplada com o Céu da Cultura, que é um espaço para a criação de uma área de lazer de integração, 3 ambulâncias, uma unidade básica de saúde e também um centro de reabilitação. Então tudo isso foi articulação das idas a Brasília, dos contatos com deputados federais, como por exemplo o deputado Heitor Chu do PSB, a deputada Denise Pessoa do PT aqui de Caxias, bem próximo, na qual temos uma boa relação. E é um mandato então muito ativo e que está disposto a ouvir os interesses, tem alguns posicionamentos fortes, defendo as ideias que acredito, alguns projetos de lei do governo eu votei contra, muitas vezes fiquei sozinho porque não fechavam, não condiziam com a realidade, mas tenho certeza que as pessoas que nos procuram, a gente tenta e faz o nosso melhor. Eu poderia te citar inúmeros dos projetos de lei, mas eu gostaria de destacar alguns, Glacir, como por exemplo, uma política municipal de prevenção à gravidez na adolescência, inclusive com a questão também de um atendimento às adolescentes gestantes. Foi aprovado
mas falta o Poder Executivo com afinco realizar, como é que eu posso usar o termo? Fomentar mais isso aí para a gente trabalhar com a prevenção, tanto nas escolas como propriamente dito na comunidade, porque a gente sabe que uma gravidez indesejada ela é um problema social. É uma criança que está gerando outra, é depois uma busca numa fila de creche, é essa adolescente que não consegue concluir os estudos, não consegue se inserir no mercado de trabalho, muitos problemas sociais que afetam diariamente. Na área cultural, eu sou autor da Política Municipal de Incentivo à Economia Criativa, que é o quê? Fortalecer a cultura, as expressões, a gastronomia, que é, no meu entendimento, sem sombra de dúvidas, o pulo do gato para nós desenvolvermos o turismo na cidade. Por quê? Farroupilha é uma cidade que, ao longo dos últimos anos, os últimos prefeitos têm trabalhado a pauta do turismo, mas falta o lazer, falta o entretenimento, falta com que tenha opções de integração social na cidade. E a economia criativa é, sem sombra de dúvidas, um dos pontos fundamentais, que é o quê? Regulamentar e gerar renda e emprego. Juliano, tu estás acostumado a ter 3 minutos na câmera e tem que aproveitar os 3. Aqui tu aproveitou 6 minutos. Pô, eu emendava 40. Eu sei, mas aí talvez a audiência se perca, porque o importante de uma entrevista é nós bater um papo. Claro, né? claro. É fazer um bate-bola. Juliano, vamos começar pela gravidez, que foi o último assunto que tu deu ali. Tu não acha que seria mais interessante motivar as autoridades a fazer um controle de natalidade, aonde a igreja sempre foi contra, os partidos de esquerda sempre abominaram isso aí, porque quanto mais gente sem estudo, etc., é melhor para manobrar, né? Eu sou favorável ao controle da natalidade. O que tu acha que a cidade já fez sobre isso na cidade? Na verdade, essa questão da discussão sobre o controle da natalidade, claro, é algo que o governo federal, o Congresso e o Senado tem que debater, porque é lá de cima que vem. Então, localmente não vai fazer nada? Não tem como pautar isso, porque é algo de cima a baixo, né? Mas o que eu vejo? Eu acho que falta mais ações preventivas. Exatamente. Por isso que eu criei a lei. Tu está tratando a ponta, o problema. Nós temos que resolver a causa, que é a gravidez indesejada, que é o problema do controle da natalidade. Uma família que já tem 4 filhos, ele tem capacidade de ter o 5º? Será que as autoridades não estão prestando atenção nessa família? Aí entra a falta de políticas públicas nessa área. Mas local. Exatamente. Então, aí cabe, obviamente, a Secretaria de Assistência Social ou o órgão que condiz com a realidade fazer essa visita a campo. Eu acho que nós precisaríamos aumentar o número de assistentes sociais para fazer em loco essas atividades. Porque nós sabemos que nós temos áreas vulneráveis na cidade, mas para ter alguma solução tem que ir ao encontro delas, que é o quê? Ir lá bater na porta do cidadão, da cidadã, fazer todo um trabalho de campo de reconhecimento. O pessoal já não faz isso do governo que estão fazendo? Hoje eu te digo assim, talvez é uma falha de muitos governos que não têm um acompanhamento muito preciso. Eu acho que precisa estar mais presente. Um mapeamento. Eu diria que talvez é muito dúbio. Com certeza, nos últimos 40 anos que eu moro em Farroupilha, nunca vi ninguém falar em controle da natalidade. Nem o Ministério Público, nem os prefeitos, nem as igrejas, nem as entidades, ninguém fala nisso. E aí o que acontece? Cada vez mais nós temos bairros desassistidos, em péssimas condições de saúde, com dependência de creche e todo o problema da criminalidade que existe hoje em qualquer cidade do Brasil. Mas na nossa cidade, se tivesse motivação para as autoridades, e tu participou de um governo de 8 anos que também não fez isso, e nem o último governo também não fez, e nem os anteriores. Próximo assunto para nós explorar todos os assuntos, a não ser que tu quer fazer um... Não, bem rapidinho. Por isso que eu disse que é uma falha de alguns governos que vêm. Não, de todos. Claro que eu vou falar pelos que eu acompanhei, né? Então, tu é um jovem. Eu não consigo falar de todos, mas enfim. Então eu concordo que tem que ter uma discussão, um debate público, mas acima de tudo, ações pontuais. Muito bem. Projetos aprovados. Você me falou que é o campeão de projetos de pedido de informações. Dos projetos aprovados, destaque 3 que fez bem para o coletivo. Na verdade, é até difícil de escolher. Não, mas vamos escolher 3. Porque, infelizmente, Glacir, um dos problemas que o fato de eu ser oposição e de eu ter uma característica forte de cobrança, muitos o executivo
executa... Dos aprovados. Dos aprovados, o que eu, sem sombra de dúvidas, que é crucial, a política municipal de incentivo à economia criativa, que eu falava antes, que é tu pegar, gerar uma renda, tu criar um novo conceito e tu poder qualificar essas pessoas para terem uma renda. Qualificação? Qualificação, organização desse setor cultural, porque nós temos muitos artesãos na cidade, nós temos músicos, nós temos pessoas da dança, a Casa da Cultura não faz esse papel dos músicos? Não, a Casa da Cultura hoje praticamente ela inexiste na cidade. A cultura na cidade está morta. E nos 8 anos do governo anterior? Nos 8 anos muitas coisas aconteceram, mas o conceito de economia criativa ele é mais recente, é uma coisa de 3, 4 anos que tomou força. E tu acha que o novo governo, se caso vença dos seus partidos, com certeza vão reativar isso? Cobrarei isso. Muito bem. Estarei cobrando, independente mais de ser um projeto, situação ou então, oposição. Vereador. Projeto também que eu gosto muito de falar é a questão também cultural, a cooficialização do italiano como segunda língua do nosso município, que nós precisamos preservar a nossa memória, a nossa história, que o italiano que é um dialeto, e aqui nós somos o berço da imigração italiana e nós precisamos urgentemente de um plano de salvaguarda, de um olhar patrimonial para cuidar, para manter a nossa identidade viva. Porque o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que muitas pessoas de idade estão adoecendo, estão partindo e não está sendo passado. Juliano, então, uma parte. Claro, com certeza, fica à vontade. Nós somos o berço da colonização italiana só nas placas, na gôndola e no parque, porque a própria associação o Círculo Italiano sequer tem uma sede, sequer todos os governos anteriores que passou, todos os anteriores, nunca facilitaram a vida deles, inclusive no teu governo e no governo atual. O bem lembrado sempre, Ricardo Ló faleceu e não conseguiu esse intento, porque nunca deram espaço para ele. E o Círculo Italiano é onde se estuda a língua, é um pessoal que batalha sem nenhum recurso. Tu alguma vez conseguiu dar uma mão para eles como vereador? Sim, estive lutando por um espaço no anexo do Caso de Pedra, que é um anexo que deveria estar sendo usado de uma melhor forma. Não é muito longe do centro? Não, nós estamos falando do 900, é bem próximo do acha? Centro, e eu acho que é um espaço que está ali para ser utilizado. O museu seria melhor. O museu o quê? Casa de Pedra? Ou o quê? Não, o museu aqui nos fundos da... Não tem espaço para isso. Uma casa daquele tamanho? Poderia, não tem, porque é outra proposta, é outro conceito. Lá nós temos os acervos. O que precisaria? A Casa de Cultura teria tranquilidade de ceder uma sala. Isso, sem sombra de dúvidas. Tá bem. Pedidos de informação. Quantos tu fez, te lembra? Mais de 100, tranquilamente. E quantos tu recebeu de resposta? Todos vêm resposta, porque o prefeito tem a obrigatoriedade, por força de lei orgânica, de responder. Porque caso o pedido de informações não venha respondido, o prefeito pode correr o risco de responder por improbidade administrativa. Muito bom. Com relação a esses 100, quantos que tu teve, foi satisfatória a resposta? Eu acredito que cerca de 60% a 70% vem a resposta que eu quero. Então isso eu acho que é um ponto positivo. Alguns a gente tem que refazer porque eles fogem. Tá, isso é uma forma de fiscalizar bonita. É a primeira prerrogativa legal do vereador. Demora um prazo, mas aí vem tranquilo. Tanto que se eu quiser saber sobre custos, por exemplo, eu consigo, através de um pedido de informações, saber quanto que custou a obra tal, qual que foi o investimento, quem que foi a empresa. Necessariamente vai ter que vir essas respostas. A Ecofar, por receber recursos estritamente do governo, eles têm a obrigação de informar os valores? Tem que prestar contas, porque hoje a Ecofar é uma empresa pública. Tem que entender que foi tornada 100% pública. No governo do Cláudio do Pedroso era uma sociedade de economia mista. Que nunca funcionou e nem tinha sócio. Mas hoje é 100%. E inclusive a Ecofar foi aprovado o orçamento na Câmara em dezembro de 17 milhões. Se dividir por 12, a Ecofar está recebendo quase R$1,5 milhão de reais por mês para prestar um serviço pífio na comunidade. Muito ruim, o pior da história dos últimos anos. Com relação a R$1,5 milhão, é só isso? Tu pediu mais alguma informação além disso? Não, isso é um fato que nem fiz pedido de informações, porque esse é o orçamento que a gente discutiu e aprovou.
Então, obviamente que a gente não vai ser contrário de votar por orçamento. Agora nós vamos fiscalizar e nós vamos cobrar a execução do serviço. O pago tem que ter o retorno. Com relação a ser uma empresa 100% hoje pública, ela não teria que ter uma transparência de acesso a todos, por exemplo, no site? Isso é uma coisa que a empresa deixa a desejar, que não presta contas com uma clareza, e os próprios processos estão errados. Deveria ter concurso, licitação. E deveria processos seletivos. Licitações tem, licitações acontecem, mas hoje na prática a Ecofar precisaria o quê? Deixar mais clara a transparência nos critérios de contratação, seja do administrativo, seja do operacional. Não é processo seletivo, é mais ou menos, tu entrega o currículo, é o QI, quem indica. Não é uma improbidade para o prefeito não ter transparência num órgão ligado? Isso pode ser uma improbidade, assim como, por exemplo, o caso da Guarda Municipal. A Guarda Municipal hoje, da forma como que está... Vamos esgotar a Ecofar, depois vamos para agora. Vamos lá. A Ecofar, por exemplo, se tu tentar acessar o site, não tem todas as informações de onde veio e para onde foi. Tem hoje? Não tem. Isso não. Há quanto tempo que não tem isso? Os vereadores estão cobrando isso? Olha, quanto tempo que não tem isso, eu não sei te precisar. Desde sempre. Mas eu tenho, todas as vezes que eu fui buscar pautas relacionadas à Ecofar, o que eu não achei no site, eu fiz pedidos. Por exemplo, inclusive eu estou aguardando... Mas não achar no site não é uma inconformidade? É uma inconformidade. Ganhando 1,5 milhão por mês, não dá para uma estagiária alimentar o site? Com certeza, uma estagiária, um servidor, uma servidora, quem puder fazer. Então temos um problema na Ecofar. Temos um problema e está no radar. Mas no radar é pouco. Vamos deixar só para eleição? Isso aí não funciona. Eu tenho cobrado desde o começo. Assim como, Juliano, fazer obra no último ano, o eleitor não, ele tem uma memória boa. E o vereador da oposição deixar as coisas acontecer para depois cobrar ou ver e deixar só para eleição, o eleitor também cobra. Não, eu venho cobrando. As pessoas que me acompanham, seja nas redes sociais, ou seja lá nas transmissões da Câmara, eu cobro. Desde sempre eu cobrei. As transmissões da Câmara ninguém vê, Juliano. Não vê, porque eu também venho cobrar internamente, que é uma porcaria o formato que está. Não é só uma porcaria. O sistema da Câmara é muito burocrático, muito amarrado, ninguém aguenta aquele negócio do vereador falar, 10 fala a mesma coisa. Tem que agilizar isso. A Câmara hoje é um teatro. A Câmara é um teatro, porque a base aliada manda e a oposição só resmunga. E isso não é de hoje, é desde 1800, quando inventaram a base aliada. Então, tudo bem, eu vou discordar porque eu não só resmungo. Eu trabalho, eu proponho, eu cobro, eu faço... Desculpe a... Sim, tudo certo. Não, tudo certo. E eu tenho feito muitas cobranças. Tem temas que a gente consegue resolver, outros a gente não consegue resolver. Fica aquém da nossa boa vontade. Pois é, mas eu acho que a função do vereador não está sendo feita. Não era feita nos governos anteriores, eu não estou dizendo só nos seus governos, eu estou dizendo no governo atual, eu estou dizendo desde 1800, que a base aliada, depois que inventaram essa porcaria de base aliada, a situação diz amém e a oposição só dá os gritos que podem, né? E as coisas não acontecem. Algumas ações a gente faz. Muito poucas, né? Algumas a gente consegue ter o efeito, outras não... Aonde nós buscamos não tem a resposta. Porque é minoria. Né? E a base aliada, quando não é aliada, o governo novo, não estou falando desse nem dos anteriores, estou falando de todos os governos. Sim. Eu acho o seguinte, nós precisamos de vereadores independentes, que não bote cargo lá dentro, que não tenha o fulano indicado para trabalhar. Eu acho que nós precisamos de vereadores independentes. Tu é um vereador independente se tornar governo? Olha, nesse sentido... Eu acredito que vou manter isso aí, pelo fato de que eu não sei o que me reservará. Primeiro tem que ver se eu me elejo. Se eu concorrer, se eu me eleger. Vamos deixar mais adiante essa parte do pré-candidato, né? Eu quero saber, Juliano, hoje, nas câmaras da TV Cidade, se tu for eleito e o teu partido estiver na majoritária, Juliano terá cargos indicados pelo vereador? Eu vou fazer o processo que eu tiver que fazer para cobrar.
quanto à questão de indicações de cargo, eu nem sei como que vai funcionar o processo. Pretendo não indicar. Por que eu pretendo Isso não é indicar? é uma pré-promessa de campanha? Não, eu não vou fazer promessa, que promessa tu faz quando tu quer alcançar uma graça e envolve Isso religião. não é uma graça ser reeleito? Eu não vejo como uma graça, eu vejo como algo que é o meu trabalho que vai ser colocado à tona em xeque dentro da proposta. E é aquilo que eu te falava lá fora. Se a política requer trabalho e tiver métricas e isso não servir como balizador, então a política fica claro que ela serve para quem faz discurso para jogar para a plateia. Mas não que é não assim? É meu caso. Sim, mas não é assim desde os tempos idos? Nem todos, nem todos. A gente pode acompanhar outras câmaras de vereadores, assembleia, tem alguns deputados, vereadores que fazem muito disso. Eu não tenho trabalhado, porque se fosse fazer só discurso é fácil, é só tu pegar uma, duas frases e tentar tocar o terror e tá resolvido. Mas não é do meu feitio. Não, hoje não existe tocar o terror e nem defender o indefensável na Câmara. Não. E tocar o terror, da minha parte, eu nunca toquei o terror, mas defender indefensável acontece toda semana. A base defende coisas, por exemplo, nessa semana que passou, a base manteve um veto de uma emenda que eles mesmos fizeram a emenda. Pô, mas é um caso raro? Não, é assustador. Quando 2/3 da Câmara assinam uma emenda e é aprovada de forma unânime, o prefeito veta a emenda e todos os vereadores que assinaram, que estão lá, e que emenda era essa? Era uma emenda por conta de um contrato temporário de professores que era para incluir alguns direitos, como, por exemplo, o professor temporário ia abonar 1 ou 2 dias, por exemplo, caso que se tivesse um familiar que morresse. Coisas nesse sentido, nada de acréscimo de salário, coisas humanitárias, vamos dizer assim. Tá. E isso causou o atraso de algumas escolas estão sem professores? Não. É outro assunto. Não, o que causou a falta de professores foi a falta de organização e gestão, tanto do gabinete do prefeito, quanto da Secretaria de Gestão e da Secretaria de Educação. Pois bem, cuida só. Explique isso. O que acontece? Todos os anos é mandado para a Câmara um projeto de lei para contratos temporários de professores. O que são esses contratos temporários? É a professora que entrou em licença maternidade, é o professor que tem licença interesse. O que é uma licença interesse? Por exemplo, eu quero fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Opa, durante um período eu consigo, a lei me garante, o Estatuto de Servidor. Ou é um professor que está em licença saúde. Licenças, todos os anos tem isso. Mas por que demorou isso aí? Aí que entra o fato principal, que aí o RH, o controle da Secretaria de Educação, demorou, mandou até tarde o projeto de lei para a Câmara, mas o projeto de lei da Câmara foi aprovado no dia 19 e no dia 20 ele foi mandado para o Executivo. De janeiro? De dezembro. Ah, dezembro? De dezembro, ou seja, no próprio dia 20 o prefeito poderia ter sancionado e ele já sabia que ia vetar essa emenda. Então tu sanciona, no dia 21 tu já abre o edital e também não se chamou antes para o quê? Para não nomear o professor, para não pagar salário. Então, essa é uma das coisas, e fora que tem um concurso público aberto. E o concurso é o quê? Vagas reais, do professor que se aposentou, do professor que veio a óbito, enfim, que se exonerou. Então, existem vagas reais e vagas temporárias. Ou seja, desorganização. A falta de professores Próximo assunto. É isso. Tá bem, muito bem. Essas visitas a Brasília que os vereadores fazem de um modo geral, oposição, situação e tal, quem é que paga as viagens? A Câmara. A Câmara tem dinheiro para isso. Como é que dinheiro público, tá. Como é que funciona uma questão? Tipo, nós solicitamos, a presidência, enfim, aprova, a Câmara compra as passagens e vê o transfer, que é no caso. Aí, as últimas vezes que eu fui, eu não fiquei em hotel, eu fiquei no apartamento funcional do deputado Heitor Chu. O Heitor é o cara, né? Ele manda emenda, tem hotel lá, tudo. É que, na verdade, a maior parte dos deputados federais tem um apartamento funcional que... Normalmente não usa. Poucas pessoas. E aí o que acontece? Nós não temos diária na Câmara. Por exemplo, tu ganha, sei lá, tô chutando, tá? R$1.000 por dia de diária. Não existe. O café da manhã, o almoço, a janta, o transporte que tu fizer, tu tem que pegar a nota fiscal
e tu tem que apresentar com o CPF, tu paga e depois a Câmara ressarce. Tá, então é uma diária, né? Mas diferente de outras câmaras que tu ganha um valor X e o que tu não gastar fica para ti. O que não muda nada, né? Porque realmente nota, tu sabe que a gente tira de qualquer valor, é só pedir, né? Mas claro, aí cabe o juízo de quem faz isso. Com certeza, eu tenho trabalhado no sentido muito ético, não íntegro, é uma acusação. Não, eu sei disso, mas eu tenho geral. muito enfático que eu cuido do zelo, porque se trata não só do dinheiro do Juliano, mas é do dinheiro de toda a população. Público. E se é público é de todos, né? Exatamente. Acontece que quando é público, a maioria dos políticos instalados acham que é deles. Que daí fazem tudo e um pouco mais, mas não é o meu caso. Não é uma acusação, é uma constatação exato. geral. Estamos com 25 minutos, nós temos que aproveitar esses minutos aí. 30 minutos sem intervalo, deixando o vereador falar o que quiser, é um caso raro, né, Juliano? Tá bom. Juliano, com relação a essas verbas, tudo que tu falou, 4 milhões de saúde, 60 mil é um troco, né? Um deputado que daí você não tem vergonha de dar 60 mil. É que na verdade é uma emenda estadual, e a emenda estadual é menos. O deputado menos, estadual ganha 1 milhão e pouquinho. E dá 60 mil. Se eu fosse deputado, eu teria vergonha de dar 60 mil. O que acontece? Tu pega esse 1 milhão, tu fraciona e tu vai mandando para os municípios que tu tem um vereador parceiro e tal. Migalhas. Mas claro, federal é muito maior o valor. Desses 4 milhões, é verba que já chegou no caixa, já estão gastando ou vai vir? Não, tá tudo empenhado já. A praça já foi entregue, o skate park já valores. Não sei, mas então a praça foi entregue, já foi gasto o valor. O hospital já utilizou o recurso, a rota cervejeira está em andamento a obra e o skate park está finalizando a obra. Ou seja, está tudo na mão. Os 4 milhões foi aí. Sim, é que conforme programas, enfim, veio. Fora as outras questões de Instituto Federal, que também veio recurso, e outros tantos ali. E esses do PAC vai vir agora, mas foi feito o anúncio ontem. Com relação, então, à visita a Brasília, ela é produtiva? Com certeza. Para quem quiser fazer as agendas produtivas, sim. Porque é lá turismo. Olha, quem quiser fazer turismo, pode ir lá fazer turismo, mas quem quiser trabalhar, tem como trabalhar. Que é o quê? Aí tu tem que ter articulação política para ter os contatos dentro dos ministérios. Que é isso que eu faço. Através de vários deputados, não só do PSB, do PT, de outras siglas que tem uma parceria e que conhece. Tu tem um contato no MEC? Vamos lá no MEC, no Ministério da Saúde, etc, etc. E aí, sim, ir para Brasília tem que ter contatos para fazer articulação política, senão não serve. E dá para fazer turismo. Dá até para sair, dá para ver a saída do presidente, dá para ir lá na torre. Isso eu nunca fui e não faria. Daí cercadinho não é comigo, né? Daí deixa pro pessoal. Mas os cercadinhos já existem, só que o Lula não para, né? Como vereador, tu te sente feliz pelo teu desempenho? Com certeza. Eu acho que fui muito bem nesses 3 anos e vou continuar nesse ritmo até 31 de dezembro de 2024. Você é um pré-candidato hoje? Estou à disposição como pré-candidato. Já se botou o seu nome no partido? Meu nome está por alguns motivos. Obviamente, primeiro que o partido também quer. Porque tu não pode ser pré-candidato de tu mesmo. Tem que o partido querer, tem que a tua base, a base que te ajudou a te eleger, que pediu votos, a população que se sente representada pede a nossa continuidade. Muito bom. Com relação à Universidade Federal na região, que é uma das coisas que tu fala bastante, como é que está isso e o bem que vai fazer para a região, não tem dúvida, né? Mas isso é um sonho? Olha, é um sonho que está perto de se tornar realidade. Assim? Sim, porque nunca houve tanto interesse político como o momento. Agora, se não sair até 2027, não sai mais. E eu estou falando muito enfaticamente por quê? Porque hoje já tem, foi aprovado o ano passado na Câmara dos Deputados, 5 milhões foi mandado para o MEC para fazer um estudo de viabilidade e implantação. Está acontecendo. O estudo está acontecendo? Começou já. Porque é o quê? Porque é para saber o local e como vai ser. Para quem não sabe, é uma universidade do zero, não é um polo, não é um campus, é uma universidade do zero, uma universidade federal, graduação, pós-graduação. Os benefícios são inúmeros. Primeiro, nós temos que formar cidadãos capacitados. Segundo, mão de obra desenvolver. Quem vai para Porto Alegre e Santa Maria, a grande maioria não volta para Farroupilha, para Caxias, vai para outros lugares. E se tu pegar, por exemplo, uma cidade como Santa Maria antes da UFSM e depois da UFSM,
tu vai ver que vai agregar muitos. Indústria, comércio, serviço. Mas a região de Santa Maria não é maior que a da Serra? Sim, mas a única região do estado do Rio Grande do Sul é a nossa região que não possui uma universidade federal. Uma das que mais dá retorno de... E a única que não possui. Porque, tipo, tu pega, por exemplo, Pelotas e Rio Grande tem a UFPEL em Pelotas e a FURG em Rio Grande. Ou seja, cidades vizinhas têm universidades federais. A única que não tem é a nossa região. E depende do quê? Desse estudo que está sendo feito e depois qual é a da segunda... mobilização política, mobilização da comunidade, que é o que a gente tem feito. Nós estivemos no dia 26 de dezembro no Palácio do Planalto com o ministro da Educação, Camilo Santana, com o Paulo Pimenta e com o Padilha. E é um dos planos do governo federal a ampliação de universidades federais, e o ministro Padilha disse assim, vai acontecer. Mas a região que tiver mais organizada e mobilizada leva antes. Quem é que estava contigo nessa reunião com o Padilha? Estava alguns deputados, como por exemplo a Denise Pessoa, o Lindenmayer, o Pepe Vargas, a Sofia Cavedon, o Elton Weber, tinha o prefeito Fabiano Feltrin nessa agenda, tinha mais alguns vereadores de Caxias e da região, lideranças que estavam lá, que fomos recebidos no Palácio do Planalto. A região da Serra foi bem representada. Foi bem representada. E saíram de lá bem motivados. Muito porque o próprio MEC reconhece que há uma disparidade de poucas matrículas da nossa região junto ao sistema das universidades federais. Isso foi comprovado cientificamente. Exatamente, pela base de dados. Juliano Baumgarten, 31 minutos. O senhor tem mais 1 minuto e meio. Porque o senhor abusou um pouco do tempo no início. Eu não sabia que tu me disse que tu pode falar à vontade. Daí tu não me disse... Isso é para testar o convidado. Não, papo não tem. Eu gostei muito da conversa e acho que os eleitores também. Eu acho que essa contundência que às vezes eu fiz só vai te ajudar a mostrar quem é o Juliano. Isso é bom. Isso é bom, claro. Ao meu ver. Mas se tu não gostou depois, a gente faz uma outra. Não Juliano, precisa. Câmara 3 para te dar o teu oi final. Mas, Glacir, fica tranquilo, não precisa cortar absolutamente nada. Tudo que eu falei, eu sustento. Aqui a gente não corta. Porque, na verdade, é isso que a gente tem que fazer. Tem que fazer com transparência e não criar um discurso imaginário para tentar vender na cabeça das pessoas. Eu te agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Eu tenho sido muito propositivo, tenho fiscalizado, tenho cobrado. Eu até falo que hoje nós temos 2 farroupilhas, uma da fábula do prefeito e a da vida real. E eu represento a vida real, que é lá no bairro, que é lá no interior, quando as pessoas me chamam, que elas não são atendidas. E eu tenho feito o quê? Um contraponto. Peraí, tu diz que é isso, mas não é o que está acontecendo. Então eu estou aqui para representar as pessoas. Quem quiser conversar comigo, eu sou muito acessível mesmo nas redes sociais, lá na Câmara. Só chamar que a gente está à disposição por Farroupilha. A grande maioria dos projetos que veio do Executivo eu votei favorável, porque eu sou a favor de Farroupilha. Os que eu votei contra é que não fechava a conta votar a favor daquilo. Mas esse e o meu mandato é o quê? Muito transparente, muito. Eu tenho um site, eu tenho página no Facebook, página no Instagram e tem lá o site da Câmara que tem tudo o que foi feito via protocolos, via documentos, está tudo lá. Obrigado. Foi muito bom a sua presença nos nossos estúdios. Obrigadão.